boa tarde para você que está aí do outro lado. Tá começando a Vida Não Para. Agora, depois da Santa Missa, a gente começa o nosso programa. E hoje, uma notícia para te dar, viu? Sabe quem vai estar aqui daqui a pouquinho? O doutor Júlio Luckman. Ele que é conhecidíssimo na internet, ele vai falar sobre naturopatia, sobre fitoterapia e o poder das plantas na nossa saúde. Muita gente pensa assim, puxa vida, mas a minha avó, o meu avô sempre usaram chás para cuidar da sua saúde. Por que as coisas mudaram? A gente vai entender um pouco mais sobre isso e o que cada uma dessas plantas pode fazer pela sua saúde. Então, fique aqui comigo, porque essa entrevista vai ser incrível. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito dessas informações. Além disso, a gente vai falar também sobre linha de turismo. Como é que é aí na sua cidade? Tem algum ônibus que leve o pessoal, os turistas, para passear na sua região? Aí em Fortaleza, no Ceará, em Pernambuco, ou de repente em Roraima, no Acre, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Então, a gente vai te mostrar que aqui em Curitiba tem uma linha de ônibus exclusiva que passeia por todos os nossos pontos turísticos. Vocês vão entender como funciona. E agora, eu começo o programa de hoje falando de amor. Coisa boa, né? Eu quero contar uma história para vocês que começou lá, ó, há 60 anos, Bodas de Diamante. Um casal que uniu o amor e também a fé. Olha só. É a segunda reunião da família no mesmo mês. Mas agora, apenas 3 dos 7 filhos estão na companhia dos pais, a dona Rita e o seu Dino. Mas uma semana antes, Criciúma ferveu. 250 pessoas entre filhos, netos, noras e genros se reuniram para comemorar os 60 anos de casamento da dupla. E que festão, hein? Seu Dino, no auge dos 81 anos, muito bem vividos, até gaita tocou. E essa festa ficou conhecida no Brasil todo. O vídeo se espalhou depois que Dona Rita e seu Dino deixaram de lado o programado. Erraram o caminho de entrada para o casamento. Nós fomos os últimos a entrar para ir. Aí foi. Mas eu olhei para o lado assim, eu vi eles, todos os filhos, todos sentados, esperando. E aquela lá me puxando, eu fui acompanhando, né? Sou obediente. A responsável pelo vídeo foi uma das netas. A Maria Lúcia adorou a cena e decidiu compartilhar. Pensei, eu vou postar, porque se eu sorri tanto com a cena, eu acho que mais pessoas vão sorrir, né? E eu uso a internet para isso, para compartilhar sorrisos. Tem um detalhe. Reparou na música de entrada do casal? Queria te falar de amor, mostrar que é ele mesmo, o padre Reginaldo Manzotti, que tem uma relação antiga nessa família. É uma música do casamento da outra irmã? Me explica isso. Foi que ela colocou na entrada do casamento dela. Daí a gente resolveu colocar na entrada do casamento da mãe, por ser uma música bonita. A Tânia veio e disse, eu gosto muito daquela música que a Aida casou. Eu digo, tá, e agora? Como é que a gente vai descobrir qual foi a música que a Aida casou há 30 anos atrás? Espera aí que eu vou achar essa música. Aí a gente botou na internet, vem rapidinho, né? Tem várias versões dela. Daí foi onde eu botei a do padre e a Tânia assim, essa, porque o pai e a mãe gostam muito, o pai assiste todo dia a missa. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Foi seu Dino que apresentou o padre Reginaldo para a família. Faz uns 3 anos que eu acompanho ele, eu acho. E por quê, hein? Porque a gente simpatiza, né? São os padres que eles explicam a coisa certa, não é verdade? Dona Rita tem guardada uma das cartas escritas pelo maridão quando ainda estavam de paquerinha. Queres fazer tudo para merecer a minha confiança, meu amor, mas não precisa fazer tanto. É só amor, sinceridade e honestidade. Isso aqui eu me lembro que eu mandei isso aqui. Até hoje eu me lembro disso aqui. Aí eu recebi um bilhete de volta, né? Confirmando, eu já fiquei bobo, né? Ele era melhor na conversa ou na escrita? Ah, não, no papo do bicho. Que música que o senhor tocou no casamento do senhor?
É a música que eu ofereci para minha esposa ali. Que música que é? A Gaita do Falecido. Que música? O que ela fala, essa música? Ela fala uma realidade. Ela fala uma coisa que é uma realidade. Então, seu Dino, conta essa história direito pra gente. A minha esposa quero deixar um pedido. Se algum dia ela de mim se recordar, se porventura ela arranjar outro marido, na minha gaita não é pra deixar tocar. Se porventura ela arranjar outro marido, na minha gaita não é pra deixar tocar. Não é ciúme, não é intriga, não é nada. Pouco me importa que eu depois tenha morrido. Eu só não quero que o malvado nunca diga: fiquei com a gaita e a mulher do falecido. Eu só não quero que o malvado nunca diga: fiquei com a gaita e a mulher do falecido. Entendi. A mulher tudo bem, a gaita não. Não, a gaita não. E todo mundo, uma hora dessa, começa a se perguntar: meu Deus do céu, como é que consegue ficar tanto tempo junto, casado? Paciência. Se não é paciência... Ah, não vai. Paciência. 60 anos juntos, casados e já fazendo planos para a próxima festa. Eu queria fazer um 65, sabe que eu chego? Daí tu tá obrigado a vir, vocês são obrigados a vir. Vamos, se o senhor convidar, a gente vem. Tá. Padre, combinado, 65 o senhor vai estar aqui na Forquilinha, fazendo os 65 anos do casamento da mãe e do pai, abençoando e cantando. Fechou? A gente vai conversar com o padre, mas eu já tô me incluindo nessa festa, tá? Pode contar comigo aí, seu Dino, dona Rita. Estarei aí nos 65 anos, combinado? Muito obrigada por dividirem a história de vocês. Agradecendo o Vilches mais uma vez, que trouxe essa história linda, 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 de amor e também de muita fé e de muita paciência, como disse a dona Rita, né? Qual que é o segredo do casamento? 60 anos. Paciência. E olha, tem que ter a paciência danada. Gente, é o seguinte... Vocês sabem que a gente vem falando sobre Fevereiro Laranja já há bastante tempo, desde que começou o mês, né? É um mês que trata de várias questões e ele é laranja por quê? Por conta do câncer no sangue. Leucemia. A gente falou ontem sobre os sintomas, aliás, essa semana a gente falou sobre os sintomas da leucemia em crianças. Mas agora você que está me assistindo, você sabia que o Brasil, até 2025, pode ter mais de 34 mil novos casos de leucemia? Um assunto importantíssimo e que a gente tem que tratar para você poder entender um pouco mais sobre essa doença que chega, bate na porta e não avisa. Seu lenço não é apenas um adereço, é um símbolo de uma jornada de força. E se hoje ela não esconde a felicidade, é porque está no sangue. O mesmo que por um problema a fez cair um ano atrás. No começo eu fiquei com muita dúvida e medo, são várias questões que a gente tem, a vida lá fora que você deixou, né? Você recebeu uma notícia que você vai ficar internado no hospital por tantos dias ou sem saber quanto tempo você vai ficar ali, é um acúmulo de emoções junto e dúvidas. E começou com sintomas graves, como manchas na pele, o que a levou a ser internada, seguida por sessões de quimioterapia. O meu tipo de leucemia foi o mais agressivo, então ele vem assim mesmo. Eu precisei me conscientizar disso muito rápido, porque quando foi descoberto, o tratamento ele já precisa iniciar imediatamente. Não tem tempo de você querer entender. Você vai entendendo com o processo acontecendo. A leucemia é um tipo de câncer que afeta o sangue, especificamente as células brancas que lutam contra infecções. Elas começam a crescer descontroladamente na medula óssea, prejudicando a produção de células sanguíneas saudáveis. E essa célula doente, então, ela passa a ocupar o espaço da medula óssea, levando aí aos sintomas e manifestações da doença da leucemia. Na maioria das vezes, a leucemia não é uma doença hereditária, e sim adquirida. Mas é uma doença que tem tratamento e cura. Os tratamentos hoje, eles funcionam em boa parte dos casos, né? Não é um tratamento fácil, né? Mas é um tratamento que costuma atingir bons resultados. A gente tem que entender que, claro, é uma doença muito grave, né? Mas que a gente tem que colocar
os tratamentos como uma forma de conseguir atingir a cura. É o que mais assusta no começo, né? Vou viver, não vou viver? Como que vai ser? E tem cura. Então é uma opção que a gente tem de acreditar que a gente vai sair com vida de tudo isso. E o que fortalece o tratamento são as doações de medula óssea. Um ato simples que pode salvar vidas. O mesmo que salvou a vida da Jennifer. Para fazer uma doação é muito simples, é ir no hemocentro próximo à sua casa, um banco de sangue próximo à sua casa, se cadastrar como doador, né? A pessoa precisa ter entre 18 e 35 anos e estar com a saúde em dia. Como você disse ali, né? A pessoa que me doou, eu não conheço ainda o doador, mas é uma coisa tão simples que pode salvar uma vida. Você ir lá, fazer um cadastro, vir, fazer a sua coleta e posteriormente, se for compatível ali, fazer a doação salvando uma vida. Desejamos muita vida, muita luz e muita saúde para Jennifer nesse processo todo. Então, fica aí uma dica importante. Se você não é doador de sangue, de medula óssea ou de glóbulos brancos aí, porque tem todo um processo, né, para você fazer essas doações, elas são partilhadas para várias pessoas com várias questões de saúde, faça. Vá ter um banco de sangue da sua cidade, faça o seu cadastro e entenda como é possível você também ajudar quem precisa. Combinado? Agora, antes do intervalo, quero chamar você. Você é artesão, artesã, você é artista plástico de todo o Brasil aí, ó. Presta atenção nessa informação que eu vou te passar. Você sabe que você pode expor as suas peças aqui no programa durante uma semana para todo o Brasil? Sim. Nós trazemos aqui sempre artesãos de todo o Brasil, artistas plásticos. E essa semana é a vez da Beatriz, do Mato Grosso do Sul. Ela mandou pra gente todas essas peças lindas e ela contou um pouco dessa história pra gente. Ela falou, olha, eu comecei a trabalhar na minha casa para poder cuidar, dar mais atenção para os meus filhos. Faço essas peças bordadas lindíssimas, todas com muito carinho. Um trabalho artesanal, todo feito à mão. E a gente está dividindo com vocês aqui essas peças. Coisa mais linda, gente. Olha essa saída de maternidade aqui, ó, pro bebê. Aqui a toquinha, essa daqui eu me encantei. A toquinha com as asinhas, as luvinhas com as asinhas. E olha, gente, a asinha pra você colocar ali, ó, nas costinhas do neném. Ai, é fofo demais. E a Beatriz, gente, ela faz esse trabalho, entrega pra todo o Brasil também. E é um trabalho que mudou a vida dela. E você? Também vive do artesanato ou quer viver da sua arte? A gente te incentiva muito. Basta você entrar em contato com a gente aqui, ó, através do nosso Instagram, @evangelizartv. Você entra lá, manda fotos, vídeos das suas peças, das suas obras, daquilo que você faz e a gente vai dar um jeitinho de chegar aqui. Ah, mas tá muito longe, eu tô aí em outro canto do Brasil. Não tem problema. Você viu só, a Beatriz veio do Mato Grosso do Sul, né? A gente já recebeu obras do Espírito Santo e de outras partes aí do país. E você também pode mandar pra gente, tá bom? Combinado? Intervalo rapidíssimo e daqui a pouco a gente vai descobrir o poder das plantas na nossa saúde. Coisa boa. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você sabe o que essa tampinha aqui, ó, pode fazer pela vida de uma criança com câncer? Muita coisa. A gente vai direto para Pernambuco para entender sobre um projeto que, ó, arrecada tampinhas para ajudar as crianças com câncer. Vamos embora? Você sabia que com uma simples tampinha como essa aqui que está na minha mão, você pode ajudar crianças com câncer? Conheça o projeto que une sustentabilidade à ação social. A campanha Tampinhas Solidárias do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer recebe tampinhas plásticas de diversos materiais, como garrafas PETs, potes de manteiga e detergente. Através da campanha, o grupo conscientiza sobre a importância de reduzir quantidade de resíduos sólidos no meio ambiente e trazem recursos financeiros
para a instituição. É um projeto que é o nosso queridinho, né? Envolve realmente uma questão socioambiental. A gente tanto consegue ajudar o meio ambiente com a questão da reciclagem, né? Livrando aí o meio ambiente de mais de 100 anos desse produto em meio à natureza. E esse dinheiro é revertido para as nossas crianças carentes com câncer. Então, é uma forma de ajudar as duas coisas, né? Tanto o meio ambiente quanto esse projeto social que a gente desenvolve aqui, né? E ele é revertido em compra de medicamentos e exames para as nossas crianças. As tampinhas podem ser entregues na sede da instituição, que fica localizada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, ou em pontos de coleta parceiros, como o metrô do Recife, que podem ser verificados no Instagram, @GAC Pernambuco. Nós temos também alguns pontos de coletas, né, que alguns parceiros abraçaram aí a nossa ideia. Temos a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças aqui na Universidade de Pernambuco. Temos também as estações de metrô do Recife, que coleta as nossas tampinhas. Temos o Espaço Ciência e alguns setores privados. Mas o maior ponto de coleta é aqui, né, e aí você aproveita, traz a tampinha e já conhece o GAC. Então, através desse gesto simples, você também pode ajudar a nossa instituição trazendo a sua tampinha aqui pra gente. É super importante a doação das tampinhas, porque a gente consegue reciclar, ajudar a causa ambiental e também reverter esse dinheiro em compras de medicamento e exames. Então, traga a sua tampinha, né, de preferência aí separada pelas cores, que você vai ser aqui muito bem acolhido e sua doação vai ser muito bem-vinda. Muito bom. Aí você pensa, puxa vida, mas aqui na minha cidade não tem esse projeto. Que tal você conversar com o hospital aí da sua cidade para começar a arrecadar tampinha para iniciar nesse projeto por aí? Uma ótima ideia para quem está pensando nisso. Porque às vezes você pensa, puxa vida, eu tenho tanta tampinha aqui, será que esse hospital aceita pelo correio? Uma boa você se informar também. É o seguinte, agora, aqui, vamos lá. Quero saber de você uma coisa importantíssima. Você tem criança em casa? Você coloca a sua criança na cadeirinha, no assento elevado, direitinho, coloca o cinto? Deixa eu te contar uma coisa, tem muita gente que anda bem desleixado nesse ponto. Vai deixando passar. Ah, hoje não precisa aqui pertinho. Ah, vamos andar umas 2 quadras dentro do carro, não precisa do cinto. Gente, isso é uma obrigatoriedade. Isso é muito sério. A gente preparou uma reportagem especial para falar exatamente sobre isso. Vamos embora? Todos os dias, os pais transportam as pessoas mais importantes da vida, as crianças. Não importa a idade, o cuidado é essencial para a segurança dos pequenos. Com a volta às aulas, eles passaram a fazer a viagem para a escola de carro todos os dias. E é importante não esquecer um item de segurança que precisa ser usado em todo o deslocamento: a cadeirinha. Os estudos mostram que o equipamento de segurança reduz em até 70% o risco de morte nas crianças. E existe uma idade certa para que ela possa andar sem as cadeirinhas. Aqui atrás, a criança precisa ter mais de 7 anos e 6 meses de idade. E aqui na frente, ela só pode trafegar do lado do motorista quando tiver mais de 10 anos de idade. Nos 2 casos, é necessário colocar o cinto de segurança. Por isso, é importante notar também a altura da criança. O ideal é que ela tenha mais de 1,45 m para evitar qualquer tipo de enforcamento ou lesão provocada pelo cinto. Os equipamentos obrigatórios também são diferentes para cada criança. O bebê conforto é menorzinho, indicado para bebês até 1 ano ou até 13 quilos. A cadeirinha é a mais comum, usada para garantir segurança para quem tem entre 1 e 4 anos, com peso entre 9 e 18 quilos. O assento de elevação, uma adaptação da cadeirinha sem o encosto, deve ser utilizado até 7 anos e meio de idade, porque ele garante que o menor vai estar na altura indicada para colocar o cinto de segurança. O diretor de Educação para o Trânsito lembra que existe multa para quem ignorar a necessidade do equipamento. E em qualquer blitz, o motorista pode ser autuado, não somente nas estradas. A não utilização desse dispositivo de retenção para criança em qualquer deslocamento, seja ele longo ou curto, ele é uma infração de trânsito de natureza gravíssima. O agente de trânsito, quando flagrando esse tipo de situação, ele notifica o condutor do veículo em uma multa de natureza gravíssima que tem o valor de R$ 293,47. São 7 pontos na carteira do condutor do veículo, além também de ter a medida administrativa de retenção do veículo até a regularização
regularização da situação. Mas mais importante do que evitar a multa é a proteção das nossas crianças. Você já imaginou o motorista e o passageiro, o carona que fica do lado do motorista, eles estão protegidos, né? A maioria dos carros hoje tem airbag, que tem essa proteção, mas quem está atrás não tem isso. E aí, como é que vai funcionar, né? Então preste bem atenção, afivele o cinto, coloque direitinho na cadeirinha e no assento elevado para não se arrepender depois. Bem, a gente falou de doação de sangue, agora é a vez de falarmos de doação de leite, sim. O Banco, gente, de Leite de Fortaleza está passando por um momento muito difícil. A falta de leite para os bebês prematuros. Só quem é mãe e sabe a importância do leite materno sabe o quanto é difícil não ter leite para alimentar seu próprio filho. E a gente vai dividir com vocês essas informações para que você que está em Fortaleza, você que está próximo desse banco de leite, você que teve neném agora, tem bastante leite, pode ajudar muitas mães e salvar muitas vidas. Alane está há 20 dias com um bebê internado na UTI neonatal do hospital. Todo dia, ela tira a alimentação do filho e o que sobra ainda é doado. Eu faço pelos bebês que estão aqui internados o que fizeram pelo meu filho, porque nos primeiros dias de vida dele, ele não tomava meu leite, né? Ele tomava o leite que é armazenado aqui no banco de leite. E aí, só após 3 dias que ele começou a tomar o meu leite. Então, hoje ele já toma 30 ml e o que sobra fica para doação. Rosilene está na mesma situação com um filho de 8 dias. Aqui ela sabe o valor do leite materno. Muito importante o bebê tomar o leite materno, porque ele é onde tem muitos nutrientes, sais, tudo que o bebê está precisando para desenvolver e diminuir os seus dias de internamento é no leite materno dele. Hoje, a situação do banco de leite do Hospital Geral Dr. César Carlos é de baixo estoque extremo, com apenas 21 litros. O ideal seria ter 10 litros por dia para atender a demanda. O leite materno é rico em nutrientes, proteínas, anticorpos, água e outras substâncias importantes para a saúde do recém-nascido. A doação aumenta as chances de recuperação dos bebês internados na UTI neonatal e proporciona a eles uma vida mais saudável, protegendo contra infecções, diarreias e alergias. A doação pode ser feita de forma presencial aqui no Hospital Dr. César Carlos ou de casa mesmo. Basta responder um questionário social. Se a doação for em domicílio, os profissionais levam o recipiente de coleta e logo em seguida, em rota, buscam a doação. A gente apela para aquelas mães que têm o excesso de leite, que não percam nenhuma gota. 1 ml alimenta um bebê. Né? Se a gente tem 10 ml, a gente está aí alimentando 10 bebês que dependem exclusivamente desse leite para sair da internação das unidades neonatais. E estamos recebendo a doação no 0800 286 5678. Nós damos todas as orientações e mandamos pegar o leite na sua casa, mãezinha. Se você mora em Fortaleza, na região de Calcaia, nós vamos buscar esse leite na sua casa. Viu só? Para facilitar mesmo essa doação. Agora vamos falar de turismo? Vamos! Oh, coisa boa! Vamos passear agora, gente. A gente vive passeando pelo Brasil. A gente já passou por Minas Gerais, por Fortaleza, lá no Ceará, muitas regiões do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje a vez, sabe de onde? Curitiba, nossa cidade aqui. Você que está longe aqui da nossa cidade, vai acompanhar o Everton Maria num passeio delicioso pela nossa bela Curitiba. Curitiba, linda joia, feita de luz e de flores. Esse trecho do hino da cidade resume bem o que o turista vem procurar aqui na capital do Paraná. O turismo é um dos setores que mais movimentam a economia local. Curitiba é o 8º destino brasileiro mais procurado pelos turistas. A cidade sabe tanto disso que tem uma linha de ônibus exclusiva para atender a este público. O ciclo completo, partindo e chegando na rua 24 Horas, emblemática e charmosa galeria no centro da cidade, a linha turismo percorre 26 pontos, como o Museu Oscar Niemeyer, o Passeio Público, o Parque Tanguá, o Jardim Botânico e por aí vai.
São 48 quilômetros de percurso no total, que dura aí umas 3 horas mais ou menos. O grande barato de turistar pela linha turismo de Curitiba é visitar os principais pontos turísticos da cidade. E você pode descer e subir em qualquer ônibus que passar durante a faixa de horários. Você também tem 24 horas para poder fazer esse percurso, usar o seu voucher. É uma oportunidade tanto para passear bastante, né? O valor da passagem para cada turista é de R$ 50. Crianças até 5 anos completos não pagam. A linha turismo roda de terça a domingo, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Em períodos de baixa temporada, as saídas são sempre de meia em meia hora. Na alta temporada, tem ônibus passando a cada 15 minutos. Quem vem passear por aqui aprova o rolê e sempre traz mais gente para conhecer. Já é minha terceira vez, sou apaixonada por Curitiba. Eu tenho que passar aqui pelo menos uma vez no ano. Você é de onde? Sou de Caldas Novas, Goiás. Opa, e você também? Também. Ah, que legal. Então, bom, você já veio para Curitiba, então agora você é guia turística da sua amiga, né? A gente tá tentando, viu? Tá trazendo todas as amigas para conhecer essas paisagens, a arte e a cultura que tem aqui em Curitiba. Muito bem, estamos de volta e agora a gente vai passear, sabe onde? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos chegar aqui nesse telão aqui para você entender o que vai acontecer nesse momento. Ontem a gente mostrou que o Vilches foi para Criciúma, Santa Catarina e conheceu uma mina de carvão, mas foi só a primeira parte dessa reportagem especial que você vai ver agora. Na primeira reportagem sobre a mina de carvão Otávio Fontana, resgatamos um pouco da relação entre esse importante minério e o crescimento de Criciúma na década de 1960. Mostramos também a devoção por Santa Bárbara, a padroeira dos mineradores. Duas coisas são muito fortes com os mineiros: a amizade entre eles e a outra é a fé em Santa Bárbara. Santa Bárbara é a padroeira dos mineiros. Naquela época, qual que era a proteção? Na minha visão, o maior EPI que os mineiros tinham era a fé em Santa Bárbara. Tá na hora de entrar. Por todo o caminho encontramos estacas de madeira para segurar o teto de pedra. Era assim que o peso do alto se sustentava e o trabalho de escavação continuava. Hoje são parafusos de 1 metro que dão essa sustentação. O que interessava de verdade ficava nas paredes. O carvão mineral forma um tipo de recheio escuro de 1 metro, 1,5 metro de espessura. Antes de ser galeria, era uma parede que nem essa. Então a gente vai ter que cavar para lá, para fazer a galeria. E aí o mineiro vinha e dava picaretada aqui e ia derrubando. Isso aqui não é uma coisa muito complicada. Em alguns pontos é mais fácil, outros é mais difícil. Eu não vou achar nenhum facilzinho aqui agora. Mas com uma ferramenta, com uma picareta, tu quebra isso. Ele vinha dando picaretada aqui, juntando, botando no carrinho, na vagoneta e ia entrando. E aí fez esse túnel. Essa mina tem 5 quilômetros de extensão, mas apenas 300 metros estão abertos para os visitantes. E aqui descobrimos a importância do uso de capacetes. Opa. Eu achei que hoje eu ia entrar e sair sem bater a cabeça. Não, mas é normal, não foi, né? É normal. Acontece, tem pontos muito baixos e outros com o chão cheio de água por causa das chuvas recentes. O lugar mais confortável era uma parada de descanso. Hoje, abriga instrumentos e curiosidades, como uma pequena picareta. O Roberto estava explicando pra gente, a gente vai mostrar para vocês agora a sensação daquela época lá da década de 1960, 1970, o que era a iluminação aqui naquela época, tá? Então, primeiro, o Edson, o repórter cinematográfico, vai apagar a luz da câmera, para a gente ter uma noção de como é que funciona. Perfeito? Perfeito. Agora que for só a luz artificial. Isso aqui é novo, tá, gente? Isso aqui é lâmpada normal. Agora nós vamos mostrar o salão a partir do momento em que a gente apagar a luz artificial, para ter aquela noção do que era na época. Vai lá, Roberto. Dá para ver nada, gente. Dá para ver nada. E como é que fazia naquela época? No início se usava essa lanterna, chamada de gasômetro. Pedra de carbureto aqui embaixo, água em cima, abre o registro, a água desce, em contato com a pedra, gera gás acetileno. Botava fogo aqui no bico e a luz, mais ou menos a luz de uma vela de cera hoje, era o que clareava o subsolo. Nada.
Quase nada, mas considerar que tinha sempre aqui 10, 12 trabalhando, então, somado todas elas, clareava a coisa. Outra particularidade das minas de carvão de Criciúma: os trilhos para as vagonetas eram feitos de madeira. O ferro era muito pesado para trazer aqui para dentro. E aí, de repente, o pessoal de casa deve estar perguntando, mas peraí, como é que Criciúma ainda não caiu, não afundou ainda? Isso é uma pergunta comum. Mas é todo furado o subsolo. E por que não cai? Não cai por causa do pilar de sustentação. Isso que sobra, que é carvão bruto, que não foi tirado, sustenta o teto. A temperatura começa a subir de novo. O corredor parece menos escuro. Nosso passeio pela mina Otávio Fontana chega ao fim. Eu adorei. Eu achei um passeio bem bacana porque tem muito da história de Criciúma, de Santa Catarina e também do Brasil. Então, acho que para as pessoas também vai ser legal conhecer aqui, né? Sim, vamos considerar que essa é a única mina de carvão aberta na América Latina. Então, é um grande privilégio para Criciúma, para Santa Catarina e para todo o Brasil. A mola propulsora do crescimento de Criciúma foi o carvão. E a gente mostra isso aqui no museu. E desmistifica um pouco de como é que é estar no subsolo. Olha Criciúma aqui, gente, que coisa linda essa cidade maravilhosa. E por falar em Santa Catarina, eu vou conversar com um catarinense. Isso mesmo, ele que é de Curitibanos, em Santa Catarina, resolveu escolher Curitiba para fazer a vida dele, né? Bem-vindo. Muito obrigado. Gente, eu vou apresentá-lo, mas eu sei que dispensa apresentações. Esse daqui é o Dr. Júlio Luckmann, ele que é um profissional incrível. Para vocês terem uma noção, ele é doutorando em naturopatia, ele vai falar muito sobre, ele é especialista em fitoterapia, em neurociência, então a gente vai conversar um pouco mais com ele para entender. Ele tem uma fama muito grande na internet. Se você ainda não conhece o Dr. Júlio, faz o seguinte, entra no @ dele agora e dá uma olhada na quantidade de vídeos que ele tem lá, muito legais, que falam sobre saúde de maneira natural, que eu acho que é o que está faltando hoje, né, doutor? O princípio da saúde é um processo de cura que vem de dentro para fora e que depende essencialmente de duas coisas, seu DNA e matéria-prima para que você desperte isso. Então, se a gente tem um DNA que não está funcional ou eu não tenho a matéria-prima, a gente não vai ter essa obra-prima chamada saúde. E a naturopatia, basicamente, parte do princípio de que se nós conseguirmos despertar essas duas coisas, a gente produz saúde na nossa vida. Me diz uma coisa, há quanto tempo você chegou aqui em Curitiba? Saiu lá de Curitibanos? Eu cheguei aqui em 1996. Eu já sou mais curitibanos do que curitibanense. É verdade. E eu vim para cá para estudar. Na época eu fazia filosofia, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Ainda leciono ética na universidade, mas me afastei um pouco da área da filosofia, porque eu sofri um acidente, né? Perdi um dedo aqui da minha mão esquerda. Isso me colocou numa situação em que eu precisei entender o que estava acontecendo comigo nesta época. Aí eu mergulhei em várias áreas da saúde e fiz disciplinas da medicina, da psicologia, da psiquiatria. E aí a neurociência veio como algo quase que natural, que me permitiu sistematizar tudo o que eu conhecia. Eu fui no mestrado, no primeiro doutorado, e aí no doutorado eu entendi que a nutrição fazia um complemento importante porque eu estava fazendo. Eu abandonei meu primeiro doutorado, voltei a fazer nutrição e hoje a fitoterapia e a psiquiatria nutricional são as duas áreas que eu mais trabalho, e a fitoterapia ela veio dentro da naturopatia como uma ferramenta para a gente ajudar esse corpo a produzir essa saúde que já vem na gente programado há milhares de anos. Né? Doutor, eu tenho visto cada vez mais, eu tenho pesquisado muito a minha saúde, a saúde da minha família, dos meus filhos, do meu marido, e eu tenho percebido o seguinte, às vezes você vai vamos dar um exemplo aí, num cardiologista, o cardiologista fala, você precisa tomar remédio para pressão, ok. Aí você toma remédio para pressão. Aí você começa a ter alguns sintomas. Aí você vai lá no dermatologista. Aí o dermatologista fala, não, peraí, você tem que tomar remédio para isso. Você começa a tomar esse remédio também. Quer dizer, a partir do momento que você vai numa quantidade de médicos gigantesca, cada um receita um medicamento diferente, começa a afetar outros órgãos do teu corpo. Então, quer dizer, você literalmente está enxugando gelo, O que acontece com o nosso corpo, assim, quando a gente fala de medicamento químico sem esse controle medicinal, né? Para que o cardiologista entenda que você está tomando remédio para a pele, que isso pode influenciar em alguma coisa ligada à tua pressão sanguínea. Isso tudo é matemática pura, né? Se você for analisar
analisa bem? Lógica pura. Se a gente for observar um pouco da história da saúde, não só da medicina médico, mas da saúde, que envolve outros profissionais, até o início do século XX, nós tínhamos dentro da ideia de saúde, o médico era uma pessoa muito mais integralista, muito mais sistêmico, né? Se trabalhava com a nutrição, se trabalhava com as plantas medicinais, se trabalhava com terapias variadas. E à medida que a indústria farmacêutica foi se especializando e foi trazendo alguns estudos nessa linha, a partir da década de 30, a medicina, de uma forma geral, ela se tornou essencialmente alopática, trabalhando com a questão do sintoma e com a questão da medicação. E a medicação, de uma forma geral, ela tem sempre uma ação muito precisa. Então, quando eu tomo um remédio para dor de cabeça, ele vai agir num sistema em específico. Quando eu pego uma planta, a planta sempre tem um fitocomplexo. Então, você imagina que a planta que menos tem fitocomplexo tem em torno de 20. Então, quando eu tomo um alecrim, por exemplo, para pressão, ele não vai regular somente a pressão, ele vai ter uma ação sistêmica no meu rim, ele vai agir no meu sistema de pressão sanguínea, ele vai controlar o meu sistema hídrico, que também importa para a pressão. Então, a tendência da saúde foi afunilar muito nessa linha da medicação. De uns 15 anos para cá, no Brasil especificamente, com a aprovação das chamadas terapias integrativas, que são aquelas que integram o processo, os médicos automaticamente tiveram que abrir os olhos para outras possibilidades. Porque as pessoas muitas vezes veem a fitoterapia e a alopatia como se fossem inimigas. Tanto que as pessoas me procuram no consultório, a grande maioria vai me falar coisas assim: eu vim procurar um tratamento alternativo. A fitoterapia, ela não é um tratamento alternativo, ela é um tratamento tanto quanto a alopatia tradicional. Aí, com essa mudança de visão dentro da medicina, de uma forma geral, e outras áreas se tornando áreas clínicas, como a nutrição, a biomedicina, a farmácia, hoje nós temos enfermeiros clínicos, então a gente abriu a possibilidade de novo de trazer a fitoterapia para dentro da saúde. E hoje a gente está vendo isso crescer de uma forma incrível. Eu diria até, arriscaria a dizer para você, que o profissional da área de saúde que não for para essa linha de especialização, ele estará obsoleto em 5 anos. Isso é muito, muito importante a gente falar, porque eu vivi, gente, numa situação, acredito que vocês também aí em casa, numa situação de que a minha avó, meu avô, né, a minha bisavó, meu bisavô, todos não tinham acesso a medicamento de farmácia, né? Viviam numa área rural, muito distante da cidade e precisavam se medicar com plantas, né? E a gente aprende isso desde lá de trás, né? E isso vai se perdendo com o tempo, né? Às vezes, e quando a gente tem criança em casa, né? Como muita gente que está nos assistindo tem, às vezes tem uma febre, já dá aquele desespero, sai correndo para comprar o remédio porque está com febre. Então, assim, a gente ter consciência também que não é tão desesperador e ter essa consciência de que existe algo natural que possa ajudar. Para minha tristeza, eu me lembro dos meus avós, né? A gente chegava nas casas antigamente e você tinha na entrada das casas pelo menos 10 plantas medicinais. Pelo menos a boa e velha arruda, você tinha ali o hortelã, você tinha a cidreira, né? E as pessoas foram perdendo esse contato com as plantas medicinais por depositar confiança total na medicação. Entenda, eu não estou fazendo crítica e nem comparação de quem é melhor do que quem, porque existem momentos em que a medicação ela é insuperável. Eu preciso de um tratamento para câncer e uma quimioterapia, não há na natureza algo tão forte quanto a quimioterapia. Então, a gente tem que sempre pensar quais são os momentos que a gente precisa de uma coisa e de outra. E o que a gente tem muito, que eu acho que a ciência contribuiu demais. Nós tínhamos muitos conhecimentos que eram adquiridos ao longo do tempo por experiência, pelas pessoas, e que hoje a ciência consegue falar, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode por causa dessa explicação. Vou te dar um exemplo bem simples. Antigamente eu me criei e até os meus filhos no começo, a gente usava muito mel para criança. Hoje a gente já sabe que o mel, ele não pode ser utilizado para criança. Por quê? Porque a gente tem uma bactéria que infecta o mel, que pode causar uma doença chamada botulismo, e o botulismo ele pode causar uma parada cardiorrespiratória irreversível na criança. Então a gente já sabe que não pode. O que nós fizemos? O conhecimento técnico nos veio para que a gente pudesse dizer, olha, o mel a partir de 4 anos de idade é excelente. Um outro exemplo, até quase que por instinto, a pessoa que tem azia e que vai fazer o consumo de um hortelã, por exemplo, ele vai perceber que a sua azia piora. Porque a gente tem uma ação ali no hortelã que ela faz com que a musculatura ela perca um pouco da sua tonicidade. Então, a gente vai observando isso. O que a ciência vem e faz? Observa e diz,
a partir desses princípios, funciona desse jeito. Então, hoje, eu acredito que a saúde, ela está caminhando para um momento em que a gente vai integrar o velho conhecimento com os novos conhecimentos. E, como eu te disse, quem não entrar nessa linha, porque os pacientes estão pedindo hoje, né? Ele chega lá, o médico passa para ele um remédio para ajudar a controlar a glicose, uma metformina, por exemplo. E o paciente já pergunta, doutor, você não tem um fitoterápico que faça isso? Ah, sim, eu tenho. Olha aqui, ó, eu tenho a pata de vaca que faz algo muito parecido. Eu tenho o gengibre que faz algo muito parecido. Então, eu acho que essa tendência é uma tendência irreversível hoje. Muito bom. Bem, o doutor vai ficar aqui comigo, porque a gente vai falar mais sobre isso. Ele vai dar várias dicas para você que está nos assistindo. E agora a gente vai assistir junto uma reportagem especial sobre vacinas. Sim, as vacinas que estão aí deixando muita gente de cabelo em pé, né? Por quê? Porque tem muito pai e muita mãe que tá deixando para lá. Ah, vamos deixar a vacina para lá, né? Muita gente sabe que o deixar a vacina para lá é seríssimo. Nos Estados Unidos, dezenas de crianças morreram por falta da vacina de sarampo, por exemplo, porque os pais entraram naquela ideia de que não precisa vacinar, vacina não é bom. Então a gente vai te provar que é boa, é necessária e é muito importante para termos vida e saúde. E se você vai viajar, saiba quais vacinas você precisa tomar. Aqueles que vão viajar para o exterior devem verificar as vacinas obrigatórias para o seu país de destino. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, é obrigatória para entrada em diversos países. Mas atenção, as vacinas devem ser tomadas pelo menos 15 dias antes da viagem. A todo tempo é importante que o calendário, que o cartão nacional, o cartão de vacinação dos indivíduos estejam completos. Entre as principais vacinas recomendadas para turistas em todo o mundo estão as vacinas da poliomielite, meningite meningocócica, influenza, tétano, tríplice viral, varicela e Covid-19. No caso da vacina contra a febre amarela, quem vai para fora do Brasil precisa emitir um certificado internacional de vacinação pelo site gov.br. No site também está disponível a lista de países com vacinas obrigatórias. Eventualmente, em alguns países é exigido que o portador, a pessoa, o viajante, ele tem um certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. É o mais corriqueiro, é o que a gente mais vê. E assim, nesses casos, a pessoa precisa estar vacinada e precisa emitir a própria pessoa através do site do gov.br. Ela entra no site, anexa a foto do cartão com a dose de vacina que ele foi vacinado e aí o próprio site ele gera o certificado após um prazo lá. Fábio Henrique faz questão de incentivar a vacinação para as filhas, que desde pequenas já entendem a importância da imunização. Eu trouxe todos para já dar uma geral no cartão, ver o que precisa tomar, as datas, tal, correta. Quem também está com o cartão de vacinação sempre em dia é seu Zé Carlos. Encontramos o aposentado no posto de saúde do bairro Panorama, tomando a dose de reforço da Covid-19. Eu gosto de estar sempre atualizado, né? Porque por causa da idade também, né? Vou fazer 64 anos, então é bom estar atualizado. Eu tomei a da Covid. Viajando ou não, o importante é estar com as vacinas sempre atualizadas. Todas as unidades de saúde do município, na zona urbana nós temos 25 salas de vacina nas unidades de saúde. Elas funcionam todos os dias, no período da manhã, no período da tarde e tem todas as vacinas disponíveis, né? Salvo em momentos em que a gente tem desabastecimento por parte do Ministério da Saúde. Viu só a importância? Eu estava aqui trocando uma ideia com o Dr. Júlio exatamente sobre a importância das vacinas, mas a gente precisa estar bem para tomar vacina, estar bem assim no sentido de não tenho nenhuma gripe, não tive nenhuma febre, tô ok, aí pode? Como é que funciona isso? Sim, eu tenho uma atualização de 2023 agora do Hospital de Israel, em que eles fizeram uma recontagem da quantidade de células do nosso sistema imune. A gente achava que tinha em torno de 700 bilhões de células, hoje a gente já sabe que é em torno de 1,8 trilhão.
Só que quando nós estamos numa condição de vida em que a nossa imunidade está muito baixa, a vacina ela não consegue ter essa efetividade que a gente busca. Então a gente sempre costuma dizer, e isso é uma recomendação inclusive da OMS, que se a criança não estiver bem, não estiver dormido, estiver muito cansada, estiver muito estressada, o ideal é que a gente faça no dia em que ela está mais tranquila. Você estava falando agora da condição do seu filho, né? Exato. Você vai para as férias, onde você está muito mais tranquilo, e geralmente quem faz essa avaliação é o médico. Então, antes de fazer a vacina, o legal é conversar com o médico. Tá bem, tá tranquilo, use porque ela é efetiva, cientificamente comprovado. Então a criança tem que estar bem, né? E o bem é no sentido de, durante a aula, né? Durante as aulas, né? Que muita gente está voltando agora, amanhã inclusive, né? Aliás, hoje, né? Muitas escolas estão começando as aulas logo pós feriado. Mas para você entender, quando eu vou dar um exemplo bem básico assim, que é um exemplo que eu vivi. O meu filho precisava tomar uma vacina que estava ali no calendário vacinal dele e a médica pediu, olha, dê a vacina o quanto antes, mas ele não estava bem. Estava gripado, estava com o nariz escorrendo. Aí eu cheguei no postinho e a enfermeira falou, olha, é melhor ele estar bem. Vamos esperar as férias? Isso faltava assim um mês para chegar às férias. Esperamos as férias, ele estava super bem, porque daí parou aquele processo, né, do vírus que ficam girando nas escolas. E aí sim a gente conseguiu fazer a vacina com ele 100%. Então, minha dica pessoal para vocês. Vamos lá, doutor? Bora. Gente, ele trouxe aqui alguns produtos, algumas plantinhas e alguns óleos essenciais que ele vai dar várias dicas interessantes de como a gente pode usar. Doutor, você pode ficar aqui desse lado, eu fico desse, aí o senhor consegue explicar pra gente como funciona cada uma delas. Aqui a gente tem de tudo, gente. Tem ginseng, tem camomila, tem arnica, macela, tem calêndula. Me explica um pouquinho de cada uma aqui para as pessoas terem uma noção de que elas podem sim ajudar muito na nossa saúde. Sim, as plantas, elas entram dentro de um contexto da saúde, que é o contexto que eu acho que toda a saúde e todo profissional de saúde deveria se preocupar muito mais, que é a prevenção. Então, ela nos fortalece em termos de sistema imune. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui uma planta, a gente estava falando de imunidade agora, que é o alcaçuz. O alcaçuz é uma planta que substitui o açúcar com grande tranquilidade. Ele não tem carga glicêmica, mas ele é tão doce quanto. Aliás, ele é 20 vezes mais doce do que o açúcar. Nossa! E o alcaçuz, ele age no nosso sistema cortical. Então, quando uma pessoa está hiperativada com alergia, a gente toma geralmente um corticoide para baixar essa alergia. Renite, uma artrite, uma coceira. E o alcaçuz, ele faz uma ação muito parecida, só que sem efeitos colaterais, porque ele não ataca o nosso fígado. E é um chá que é gostoso, é fácil, é barato de usar e ele para sistema imune é sensacional. Como que eu vou usar esse daqui? Ah, tem um modo de preparo aqui. Mas é água quente. Aqui no caso é água quente. Entendi. Você pode usar como um chá. Uma forma de usar bem simples em casa, por exemplo, é você cozinhar, deixar ele cozinhando por uns 5 minutos e você usa essa água para fazer o café, para fazer aquele sagu, aquela sobremesa, que às vezes a gente fala, puxa, eu não consigo ficar sem o doce, usa o alcaçuz. Você deve lembrar, eu não sei que idade você tem, mas você deve ser de uma época que a gente tinha muita bala de alcaçuz. Sim, eu lembro, claro. Ela era feita por causa do doce do alcaçuz. Ai, que delícia. Então, olha, alcaçuz aqui para quem quer substituir o açúcar e para as alergias todas aí, tá, gente? O chá de equinácea, a equinácea é uma flor vermelha muito bonita que se dá nos jardins. Eu me lembro de quando eu era pequena, a mãe tinha várias, assim, eu nem imaginava que ela era uma planta medicinal. E a equinácea também é uma planta que, para quase todas as situações que nós temos de imunidade, ela é indicada. Ela é muito legal, ela ajuda muito a regular o sistema hormonal feminino, que, aliás, por falarmos em sistema hormonal feminino... Mulheres, atenção, que estão nos assistindo. Nós temos aqui o chá da sálvia. Eu estava brincando agora no intervalo, né, que a sálvia salva. Se eu pudesse dizer que uma dessas plantas que nós temos aqui pudesse ser o símbolo das mulheres, com certeza seria a sálvia. A sálvia ajuda a gente a regular a TPM quando você está com dor de cabeça. A sálvia é essencial na menopausa. Ela ajuda a regular a pele. A pele, para quem usa sálvia, ela é uma pele mais clarinha, uma pele mais sedosa. Ela ajuda com a questão da cor do cabelo, a manutenção do cabelo, né? Então, é uma planta que se eu fosse colocar, com certeza eu colocaria. Me diz uma coisa, eu acho que foi um vídeo, será que foi esse vídeo que eu assisti? Que você estava falando da sálvia para a cor do cabelo, para evitar os cabelos brancos? A guanchuma. Guanchuma, isso. Eu falei, mas será que existe algo natural que demore para o cabelo ficar clarinho, branquinho? Sim, quando a gente vai
olhar essa questão da formação da cor do cabelo, a gente tem toda uma mudança ali na base do pelo que faz com que a gente não produza mais a pigmentação. Em alguns casos, isso é genético. Então, se for genético, a gente não consegue ir contra a natureza. Mas nesses casos em que essa perda de pigmentação foi por estresse, foi por uma doença, foi por uso de uma medicação, quando a gente usa guanchuma, assim como o alecrim, nós temos aqui o alecrim, que pode ser usado dentro do shampoo, ou você pode usar o óleo essencial de alecrim. Ele vai fazer com que a gente produza mais óxido nítrico, que é uma coisa que devolve a cor dos cabelos. Uma outra coisa que ajuda muito nessa mesma pegada é o açafrão. Eu vejo isso pela minha barba. Meu cabelo ainda não começou a branquear, mas eu já tive cabelo branco. E a minha barba, quando eu uso o açafrão constantemente, ele recupera boa parte da cor. Quando eu deixo de usar, ela fica toda branquinha, essa parte mais de baixo. Gente, que incrível isso! Eu nem imaginava que isso podia acontecer com um produto natural, aí com uma planta. Muito bom! E tem óleos essenciais. Gente, no intervalo ali eu estava falando sobre a lavanda e a menta. O doutor estava me explicando que a menta, ela é para dar energia. Eu já estava fazendo tudo errado lá em casa. Eu estava colocando esse daqui para acalmar e não tem nada de calma, tá? A menta para dar energia. E se você quer as crianças calminhas aí na sua casa, ó, lavanda. Lavanda para dormir também, doutor? Sim, a lavanda ela faz uma coisa que nós chamamos de regulação do sistema nervoso central em espiral. Para facilitar a explicação é assim, imagine que você tem um sistema nervoso que está aqui, ele está equilibradinho. Se você for muito para cá, você está depressivo, se você for muito para lá, você está ansioso. O que a lavanda faz? Ela te pega em qualquer ponto que você esteja longe do sistema de equilíbrio e te traz para o centro. Então, se você estiver depressivo, a lavanda vai te ajudar. Se você estiver ansioso, ela vai te ajudar. Em termos de medicação, nós não temos hoje uma medicação que faça uma ação como essa. Essa regulação em espiral é essencial. O que ajuda muito, que faz a mesma coisa que a lavanda, é o grapefruit, ou a bergamota, ou o limão, todos eles, né, os cítricos de uma forma geral, eles fazem um equilíbrio bem legal. A vantagem do grapefruit é que ele é feito a partir de uma laranja chamada toranja, que é uma laranja vermelha, muito legal, e ele facilita a lipólise, ou seja, a gente utiliza ele no processo de emagrecimento, coisa que a lavanda não faz. Olha que legal, gostei disso. Tá, como é que eu uso um óleo essencial? Muita gente tem dúvida, e tem gente que fala, não, mas tem que tomar um óleo essencial? Tem alguns que dá para consumir pela boca, ou não, é só esfregando na mão ou nas têmporas? Como é que usa, doutor? Pode fazer consumo, porém, sempre que for fazer consumo interno, a gente precisa de acompanhamento de um profissional. Por quê? Só para você ter uma ideia, uma gota desse óleo essencial de melaleuca, por exemplo, que é uma planta que dá na Austrália, a melaleuca é excelente para controle de fungos, mas uma gota tem 5 quilos de planta. A gente não comeria 5 quilos de planta nem faria chá disso. Sim. Então, quando eu vou fazer o uso da melaleuca, eu posso até fazer o seu consumo interno, mas aí é dentro de uma fórmula, com uma prescrição, com um cuidado. Entendi. O que não tem erro? Qualquer óleo essencial pode passar pela inalação, 100% deles. Gente, o programa está quase no finalzinho. Eu quero agradecer demais você, doutor. Eu vou te mostrar que o doutor estava me explicando como é que usa. Por exemplo, o de menta aqui, ó. Você tá naquela pasmaceira, nossa, tô na cama aqui, não consigo nem levantar. Uma preguiça que eu não aguento mais. Coloca aqui, quantas gotinhas mais ou menos? Eu coloquei 2. Uma, 2. Esfregou bem. Aquece. Aqui, ó. Aqueceu o óleo. Aí você faz assim, né, doutor? A conchinha. Inala até você sentir que ele diminuiu. Aquece de novo e faz isso por 4, 5 vezes. Meu Deus, tô com energia aqui, muita energia. Doutor, muitíssimo obrigada mais uma vez. Foi um prazer te receber aqui. Uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que entende tanto de saúde e que divide isso com você que está aí do outro lado através das redes sociais. Muitíssimo obrigada. Obrigado pela oportunidade. Um beijo, um abraço a todo mundo que está em casa. Para você que está em casa, um beijo gigante. A gente fica por aqui, ó. Amanhã tem mais. Eu fico por aqui. Tchau, Brasil.